Hello guys, how are you? Today it's English time, então é hora da gente aprender inglês. E hoje a gente vai retomar um pouquinho do que a gente conversou a semana passada, onde vocês receberam um material que falava sobre os comparatives. Então os comparatives são adjetivos que a gente utiliza para comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, minha irmã é mais alta do que eu. Ou, meu telefone é mais novo do que o do meu colega. Então, isso são os comparativos, é como a gente utiliza os comparativos na língua portuguesa, onde a estrutura é muito parecida na língua inglesa, certo? Então, hoje a gente vai revisar essa explicação, eu coloquei um esqueminha aqui no quadro que eu vou explicar para vocês agora. Então, os comparatives, eles são formados pelo adjective, um adjetivo, plus mais o sufixo e mais a palavrinha than. Esse than significa do que é o que a gente vai utilizar para fazer essa comparação. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. My father is older than my mom. Ou seja, meu pai é mais velho do que minha mãe. Então, observem bem como que foi construída essa frase. Então, tem o sujeito, my father, o adjetivo, que aqui está o adjetivo old, que significa velho. Junto a ele, eu acrescentei o sufixo er. Então, a palavra old ficou older. E ao lado eu utilizei a palavrinha than, que significa do que, ou seja, older than, mais velho do que, certo? My father is older than my mom. Então eu fiz uma comparação entre a idade do meu pai com a idade da minha mãe. Então, essa é a regra básica dos comparatives. Nós vamos pegar um adjetivo, um adjective, vamos acrescentar e vamos comparar utilizando o than. That's okay? Let's see other example. Mas como tudo tem que complicar um pouquinho, essa regrinha onde a gente utiliza o no final do adjective, ela serve apenas quando estamos falando de adjetivos curtos, ou seja, palavras curtas. Por exemplo, old, new, fine, big, são palavrinhas curtas. Quando nós estamos caracterizando algum objeto ou alguma coisa com um adjetivo longo, nós vamos montar essa frase com o comparative de outra maneira. Observem só. More plus adjective plus than. Então, nós vamos utilizar a palavrinha more, que significa mais, o adjetivo e depois a palavrinha than, que significa do que, como nós já aprendemos. Olha só o exemplo. Your letter is more beautiful than mine. Ou seja, sua letra é mais bonita do que a minha. Então, olhem só a diferença do adjetivo old, escrito apenas com 3 palavras, e do adjetivo beautiful, que é uma palavra considerada grande, porque tem mais de 2 sílabas. Quando nós temos essas palavras grandes, nós não vamos utilizar o e sim vamos colocar a palavra more na frente do adjetivo. O significado da frase se dá da mesma maneira e a tradução também, porém a gente tem que obedecer essa regra. Então, toda vez que o adjetivo for grande, for uma palavra grande, nós vamos colocar o more na frente do adjetivo e ele não se modifica. Então, quando a gente for trabalhar os comparativos em alguma atividade, não esqueçam dessas 2 regras. Com palavras pequenas, a gente acrescenta o ao final do adjetivo. Com palavras grandes, a gente coloca o more na frente do adjetivo. Vamos revisar os exemplos. My father is older than my mom. Meu pai é mais velho
do que minha mãe. Your letter is more beautiful than mine. Sua letra é mais bonita do que a minha. Certo? Entendido esses conceitos? Então a gente vai praticar algumas atividades lá no Classroom e na próxima aula de inglês vem mais algumas novidades sobre os comparatives. Bye bye, have a nice week!